Graça e paz a todos da parte do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Eu vou estar lendo Mateus 10, versículo 1, e vamos analisar o contexto desta passagem. Não que nós vamos colocar ela, ler tudo, mas vamos analisar. Vamos começar aqui. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. No versículo 2, 3 e 4, Jesus ele vai citar o nome desses discípulos. Aí ele fala aqui no versículo 5: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Jesus está falando que era para eles pregar para os da casa de Israel, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o foco desses 12 era pregar para os israelitas. Depois, posteriormente, vai vir Paulo, que foi enviado aos gentios. Eles eram para pregar para os da circuncisão e Paulo para a incircuncisão, como está em Gálatas capítulo 2. Mas aqui está dizendo, a esses 12 enviou Jesus. Alguns vão falar, alguns estudiosos aí, intérpretes, para tentar sustentar a ideia deles, que naquele momento Jesus enviou eles foram para um lado e Jesus foi para outro, e depois eles posteriormente se encontraram. Não é isso que o texto está dizendo. A esses 12 enviou, a palavra enviou aqui, apostelo, ordenar alguém ir para um lugar estabelecido, mandar embora, despedir, permitir que alguém parta para que alcance a liberdade. Jesus, apostelo, deriva da palavra apóstolo, que é enviado. Ou seja, aqui Jesus está dando uma ordenança para eles. Olha, observa novamente o texto. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Jesus ordenou eles. O texto novamente, vamos lá no texto. Passou um carro aqui, ordenar alguém. Jesus deu uma ordem para eles, vocês vão primeiro pregar para os da casa de Israel. Só que eu digo, ele saiu naquele momento e foi já pregar para os da casa de Israel? Ainda não, nós vamos ver no contexto. Aí no versículo 7, e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Se Jesus falou para eles pregarem que está próximo o reino dos céus, Jesus não disse como a religião diz, que um dia é 1000 anos, 1000 anos. Ele disse que é próximo deles, do tempo deles, o reino dos céus ia chegar. Você acha que Jesus ia falar uma mentira, sendo que muitos dizem que o reino de Deus não chegou ainda? Aí ele começa a dar algumas ordenanças, curar enfermos, lá. Quando você chega no versículo 22, serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui está tendo um paralelo com Mateus capítulo 24, no sermão escatológico. No versículo 23 diz: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Nós estamos analisando aqui que Jesus disse que eles iriam pregar na casa de Israel, nas cidades de Israel, e não ia conseguir pregar em todas as cidades até que viesse o Filho do Homem. Aí eu te digo, uns vão falar, não, Jesus foi para um lado e ele enviou seus discípulos para o outro, e depois eles se encontraram na mesma época. Nós não vamos ver isso. Quando você continua lendo o texto, no capítulo 11, que é a continuação, versículo 1, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Nenhum momento aqui está dizendo que Jesus se apartou deles, foi para um lado e eles foram para outro. Jesus apenas deu instruções, vocês vão pregar lá, mas eles não foram naquele momento. Então, não tem como Jesus ter ido, comprar pão e eles ter ido para a cidade, depois Jesus voltou e encontrou com eles. Não tem como. Ali está falando da vinda de Cristo, no versículo 23 novamente, até que venha o Filho do Homem. Está falando da volta de Cristo. Então Jesus ele tem que ter vindo na época deles. Posteriormente à ressurreição de Cristo, eles pregaram sobre a cidade de Israel e Jesus veio.
E esse é o texto, amém, irmãos? Deus abençoe. E desculpa o barulho, porque eu estou aqui sentado perto de passagem de carro e moto.